Bíblia Israelita completa. Shemô, Êxodo, capítulo 12. Naquele momento, Yahweh falou a Moshe e a Aharon na terra do Mitzraim, dizendo: Este mês será para vocês o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Ao 10º dia deste mês tomará cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena demais para um cordeiro, tomá-lo-á juntamente com o vizinho mais próximo de sua casa, conforme o número de almas. Conforme ao comer de cada um fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem defeito, macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e toda a assembléia da congregação de Israel o matará à tardinha. Tomarão do sangue e poluão em ambos os umbrais e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada ao fogo e pães sem fermento, com ervas amargosas. A comerão. Não comereis dele cru nem cozido em água, mas assado ao fogo, e a sua cabeça com as suas pernas e com a sua fressura. Nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimá-lo-eis no fogo. Assim o comereis, os seus lombos cingidos e os seus sapatos nos pés, e o seu cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a peçá de Yahweh. Porque naquela noite passarei pela terra do Mitzraim e ferirei todos os primogênitos na terra do Mitzraim, tanto dos homens como dos animais, e sobre todos os poderosos do Mitzraim executarei juízos. Eu sou Yahweh. Mas o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vocês, e não terá entre vocês praga para vos destruir, quando eu ferir a terra do Mitzraim. E este dia vos será por memorial, e o celebrareis por festa a Yahweh. Através das suas gerações o celebrareis por regulamento vitalício. Por 7 dias comereis pães sem fermento. Logo ao 1º dia tirareis o fermento das suas casas, porque qualquer que comer o pão levedado entre o 1º e o 7º dia, esse será cortado de Israel. E ao 1º dia terá uma sagrada convocação. Também ao 7º dia tereis uma sagrada convocação. Neles não se fará trabalho algum, senão o que diz respeito ao que cada um houver de comer. Somente isso poderá ser feito por vocês. Guardareis a festa dos pães sem fermento, porque nesse mesmo dia tirei seus exércitos da terra do Mitzraim, pelo que guardareis este dia através das suas gerações por regulamento vitalício. No 1º mês, aos 14 dias do mês, à tarde, comereis pães sem fermento até 21 do mês à tarde. Por 7 dias não se ache fermento algum nas suas casas, porque qualquer que comer pão levedado, esse será cortado da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. Nada levedado comereis, em todas as suas habitações comereis pães sem fermento. Chamou Moshe todos os longevos de Israel e disse a eles: Vão e tomai-vos cordeiros segundo as suas famílias e imolai a peçá. Então tomareis um molho de hisopo e embebê-lo-eis no sangue que estiver na bacia, e marcareis com ele a verga da porta e dos umbrais. Mas nenhum de vocês sairá da porta da sua casa até pela manhã, porque Yahweh passará para ferir aos egípcios, e ao ver o sangue na verga da porta e em ambos os umbrais, Yahweh passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em suas casas para vos ferir. Por conseguinte, guardareis isto por regulamento para vocês e para seus filhos e para sempre. Quando tiverdes entrado na terra que Yahweh vos dará, como tem prometido, guardareis este culto. E quando seus filhos vos perguntarem: que quereis dizer com este culto? Respondereis: este é o sacrifício da Pessá, de Yahweh, que passou as casas dos Bnei Israel no Mitzraim quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou.
E foram os Bnei Israel e fizeram isso como Yahweh ordenara a Moshe e a Aharon, assim fizeram. E aconteceu que à meia-noite Yahweh feriu todos os primogênitos na terra do Mitzraim, desde o primeiro filho de Faraó, que se assentava em seu trono, até o primeiro filho do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos e todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Mitzraim, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Então Faraó chamou Moshe e Aharon de noite e disse: Levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vocês como os Bnei Israel, e ide servir a Yahweh, como tem dito. Levai também convosco os seus rebanhos e seu gado, como tem dito. Ide e abençoai-me a mim. E os egípcios apertavam ao povo, e apressando-se por lançá-los à terra, porque diziam: Estamos todos mortos. Ao que o povo tomou a massa antes que ela levedasse, e as amassadeiras atadas em seus vestidos sobre os ombros. Fizeram os Bnei Israel conforme a palavra de Moshe, e pediram aos egípcios joias de prata, joias de ouro e vestidos. E Yahweh deu ao povo benevolência aos olhos dos egípcios, de modo que esses lhe davam o que pedia, e despojaram os egípcios. Assim viajaram os Bnei Israel de Ramassés a Sucote, cerca de 600.000 homens de pé, sem contar as crianças. Também subiu com eles uma grande mistura de gente, e em rebanhos e manadas uma grande quantidade de gado. E cozeram bolo sem fermento da massa que levaram do Mitzraim, porque ela não se tinha levedado, uma vez que foram lançados do Mitzraim, e não puderam deter-se, nem haviam preparado comida. Naquele momento, o tempo que os Bnei Israel moraram no Mitzraim foi de 430 anos. E aconteceu que ao fim de 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos de Yahweh saíram da terra do Mitzraim. Esta é uma noite que se deve guardar a Yahweh, porque os tirou da terra do Mitzraim. Esta é a noite de Yahweh, que deve ser guardada por todos os Bnei Israel através das suas gerações. Disse mais Yahweh a Moshe e a Aharon: Esta é a ordenança da Pessá, nenhum estrangeiro comerá dela, mas todo servo comprado por dinheiro depois que o houver circuncidado comerá dela. O forasteiro e o assalariado não comerão dela. Numa só casa se comerá o cordeiro. Não levareis daquela carne fora da casa, nem lhe quebrareis osso algum. Toda a congregação de Israel a observará. Quando, porém, algum estrangeiro peregrinar entre vocês e quiser celebrar a Pessá a Yahweh, circuncide-se todos os seus varões, então se chegará e a celebrará, e será como o natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Terá uma mesma Torá para o natural e para o estrangeiro que peregrinar entre vocês. Assim fizeram todos os Bnei Israel, como Yahweh ordenara a Moshe e a Aharon, assim fizeram. E naquele mesmo dia Yahweh tirou os Bnei Israel da terra do Mitzraim segundo os seus exércitos.